Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Segunda-feira acabou, passou, Vikings se deu mal, o Rams se deu muito bem, Wild Card se encerra por agora, semana que vem já é Divisional Round, está acabando a NFL, tivemos um final de semana muito bom de futebol americano. E ontem, vamos dizer que foi muito bom para os torcedores dos Rams, porque o time dos Vikings está quase que reconhecível nos dois últimos jogos, né? Porém, todavia, entretanto, antes de falarmos sobre esse jogo, vamos falar também um pouco sobre algumas notícias. Chargers, Cowboys, principalmente o seu agora ex-head coach Mike McCarthy. E antes de falar sobre tudo isso, vamos deixar nosso like aqui no vídeo. Se inscreva se você ainda não for inscrito, isso é importante para o canal. Ative o sininho das notificações, assim você recebe toda semana o aviso ou os avisos dos novos vídeos aqui na plataforma do YouTube. E também deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos, que também isso ajuda bastante o canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o próximo vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta! Começando com notícias, vamos lá para Los Angeles falar um pouquinho dos Chargers, mais especificamente sobre o linebacker Khalil Mack, que está considerando aposentadoria após essa eliminação no Wild Card, tá? Mais uma derrota do jogador em Wild Card. E o defensor nunca venceu um jogo de playoffs, hein? Quem diria? O cara muito bom, mas nunca venceu um único jogo, né? Então o Mack, ele se diz indeciso quanto ao seu futuro no futebol americano. E segundo o próprio jogador, abre aspas, algumas coisas que preciso conversar com a minha esposa, passar um tempo com os meus filhos e tentar não tomar alguma decisão precipitada após uma derrota. Fecha aspas. Então o linebacker aí já foi eleito jogador defensivo do ano em 2016, nomeado 3 vezes para o time All-Pro e também já foi 9 vezes para o Pro Bowl. Porém, todavia, entretanto, sempre depois de uma derrota bate muitas questões na cabeça da pessoa e ela fica pensando se deve voltar ou não, o que ela vai fazer, o que não vai. Não sabemos se ele realmente vai se aposentar. É uma cogitação, ainda não é uma afirmação, ele tem 33 anos, ainda pode ter lenha para queimar, só não sabemos se ele vai continuar e se continuar, se ele vai continuar lá em Los Angeles nos Chargers. Deixa aqui no comentário, você gostaria de ter Khalil Mack no seu time? Agora vamos lá para Dallas, mais especificamente para Arlington, falar sobre o Cowboys, porque depois de 5 anos no cargo, o head coach Mike McCarthy foi finalmente demitido nesta segunda-feira, dia 13, né? Após uma fraca campanha com 7 vitórias e 10 derrotas na temporada regular. E parece que aquele protocolo Ron Rivera que o Dave Chiodini tinha falado, que ele tinha ativado, não deu muito certo, né? Ele não ganhou tantos jogos assim quanto deveria para ser mantido no cargo. Campeão do Super Bowl com o Green Bay Packers em 2010, tinha como missão ressuscitar o Dallas Cowboys, que vinha numa decadência no final da década de 2010, né? E lá no início de 2020, então, ele assume o time. Tá certo que em 2020 ainda não foi nada bom, a pandemia fez com que muitos times ali jogassem muito aquém, teve jogador que preferiu não jogar, coisa e tal, então a gente até passou um pano em 2020 por causa dessa situação pandêmica. Mas nesses 5 anos que ele esteve no cargo mais alto de técnico da franquia, eles foram 3 vezes para os playoffs, 2021 e 2022, das quais foram eliminadas pelos 49ers no Divisional Round, e em 2023 pelos Packers, que eles foram eliminados já no próprio Wild Card. Então nós temos aí 3 idas aos Super Bowls e nada muito promissor para o Mike McCarthy. O Mike McCarthy, quando ele foi contratado pelo Dallas Cowboys, ele vinha de um histórico até considerado bom para ele, né? Exceto os problemas com playoffs. Mas, porém, todavia, ele foi o responsável, quando assumiu o time lá do Green Bay Packers, de fazer evoluir o Aaron Rodgers, e deu certo. O problema é que depois ele também não evoluiu e aí o time ficou para trás. Depois disso, a ideia justamente era fazer evoluir o Dak Prescott, e deu certo. O Dak Prescott teve um salto nos números assim de produção gigantesco depois da chegada do técnico. O problema deles era justamente a chegada nos playoffs e se manter vivo para pelo menos ir para a final da conferência, e nunca aconteceu com ele estando lá. Agora, quem é que vai ocupar o cargo? Quem é que Jerry Jones vai trazer para ocupar esse cargo?
nós temos aí 5 possíveis candidatos, segundo aí o site The Playoffs, para essa substituição do Mike McCarthy. O primeiro, Ben Johnson, né, o coordenador ofensivo dos Lions, com grande potencial, e o único problema é que ele será muito disputado por outros times também, vai depender de quem pagar mais e de quem tiver o melhor projeto. É lógico que ele vai analisar tudo isso, então ele vai pedir grana pra caramba. O outro é Joe Brady, coordenador ofensivo do Buffalo Bills, e ele mudou a cara do Buffalo Bills quando ele assumiu a coordenação ofensiva e transformou o time numa grande potência, inclusive dentro dos playoffs. Por mais que não tenha conseguido melhores números, eles conseguiram ir além daquilo que se esperava antes dele entrar no cargo ali nos Bills. Tem grande potencial. Kellen Moore, coordenador ofensivo dos Eagles, ele teve um ano muito produtivo com a franquia, principalmente após a bye week, e transformou de vez aquela franquia. No início parecia que não estava encaixando, mas ele foi lá, fez as suas mudanças, a bye week resolveu ali o problema deles, eles conseguiram ajustar jogo corrido e jogo passado, e pimba, conseguiram aí uma excelente campanha, e é também um grande potencial para head coach nesse ano. Outro cara aí, o coordenador defensivo do Minnesota Vikings, Brian Flores. Só que depois de uma passagem por Miami como head coach, que não foi muito boa, né? Talvez isso complique um pouco a situação dele. Tá certo que ele se reencontrou lá em Minnesota, ele transformou a defesa dos Vikings, mas, porém, todavia, o seu passado como head coach talvez não fale muito bem para o futuro cargo, seja nos Cowboys ou em qualquer outro lugar. Ele vai ter que ter uma entrevista muito boa. Por fim, Cliff Kingsbury, coordenador ofensivo do Washington Commanders, que tem feito um trabalho excelente com o ataque dos Commanders, principalmente agora depois dessa reestruturação da franquia, com um novo dono, nova comissão técnica, eles estão reencontrando finalmente o caminho das vitórias e está fazendo um excelente trabalho. Problema, ponto fraco para o Kingsbury. O período que ele teve como head coach lá nos Cardinals, que mostrava um derretimento da franquia durante a segunda metade da temporada regular. Isso pode pesar um pouco, mas a atual situação dele como coordenador ofensivo pode dar uma mãozinha para ele conseguir novamente o cargo de coordenador ofensivo. Agora, um candidato bônus, tá? Segundo o canal ML Football, lá no Twitter, no X, a lenda dos Cowboys, Tony Romo, é uma sexta melhor chance de candidato a próximo head coach da franquia, muito pelo fato dele ter passado como quarterback ali na franquia antes de Dak Prescott, e hoje, mesmo ainda sendo comentarista e analista, ainda mantém uma forte relação de amizade com Jerry Jones, e a gente sabe que Jerry Jones gosta de valorizar suas amizades, né? Não vou dizer que ele vai contratar o Tony Romo, ele nunca teve experiência como técnico ou coordenador de lugar nenhum, então ele não tem experiência, mas também não vou descartar que isso possa acontecer, porque uma vez Jerry Jones, sempre Jerry Jones. Agora, não passando de um boato, porque eu não sei se esse portal, se esse canal é confiável ou não, então a gente fica aí como um possível boato a ida do Tony Romo, a possível ida do Tony Romo para o cargo de head coach. Mas você, torcedor, gostaria de ver Tony Romo no seu time, seja como técnico ou como coordenador? Seria interessante? Talvez para o torcedor dos Cowboys sim. Eu, como analista de futebol americano, não veria com bons olhos uma ida logo de cara para head coach do ex-quarterback, mesmo ele sendo um bom analista. Vamos ver o que Jerry Jones vai fazer, né? Agora, sobre Mike McCarthy, né? Ele mal deixou o Arlington, mas ele também já tem especulações em alguns times, e também, segundo The Playoffs, pelo menos 3 times aí estão na mira, ou estão mirando o agora ex-head coach do Dallas Cowboys. O primeiro deles, e talvez o que mais tenha chance disso acontecer, dele se tornar o head coach da franquia, o Chicago Bears, que já havia solicitado ao Dallas Cowboys a permissão para entrevistá-lo uma semana atrás, né? Para entrevistá-lo, o Cowboys negou essa permissão, esperou passar esse dia 14 todo, apesar de ter sido emitido no dia 13, né? Não acertou nada com nada, agora ele está livre para fazer entrevista com quem ele quiser. Então, muito provavelmente ele estará se dirigindo a Chicago e fazendo uma entrevista com os representantes ali da franquia. Será contratado? Tem chance.
ele conseguiu revitalizar a vida do Dak Prescott, ele conseguiu fazer evoluir o Aaron Rodgers, e se a ideia é evoluir Caleb Williams, talvez ele tenha um forte indício de possível contratação ali no Chicago Bears. Não sei se eles farão isso, mas a chance existe. O outro time, New Orleans Saints, que após não conseguirem nenhum sucesso depois da aposentadoria de Sean Payton, sim, Sean Payton aposentou, depois ele largou a aposentadoria e voltou para os Broncos por troca de 2 escolhas de primeira rodada, mas aí é outra história. E sendo substituído ali por Dennis Allen, que não deu em nada, eles acabaram optando, ou podem optar, por um técnico experiente para a franquia e não um novato. O que isso quer dizer? Existe sim a chance de Mike McCarthy também pintar em Nova Orleans. Não sei se seria uma boa ideia. Nova Orleans precisa fazer um rebuild gigantesco e eles teimam em não fazer esse rebuild. Eles vão estendendo contratos, colocando void years para mais de metro, e aí o sistema não anda. Talvez não seja o melhor lugar para um técnico como o Mike McCarthy. Porém, todavia, entretanto, só o futuro vai dizer isso. Outro time que poderia, não é certeza, contar com a presença de Mike McCarthy seria o New York Jets. Porém, todavia, entretanto, é o menos provável, principalmente pelo fato de ainda estar lá. Ainda não teve dispensa, ele não aposentou, não foi embora. O Aaron Rodgers ainda está lá, e a gente sabe que Aaron Rodgers e Mike McCarthy tiveram suas tretas ali no final da passagem do técnico pela franquia de Green Bay. Então, se Aaron Rodgers permanecer ali, com certeza Mike McCarthy não seria contratado. Só se Aaron Rodgers saísse, aí talvez haveria a possibilidade de Mike McCarthy partir para o lado de Nova York. Algo que eu também acho que não acontecerá. Mas como isso é NFL e NFL é imprevisível, fazer o quê, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Bem, galera, passadas essas notícias, vamos falar do jogo desse Monday Night Football. Um jogo que foi, muito pauleira de um lado e muito sofrido do outro. E vamos lá, 9 para o Vikings, 27 para os Rams. Dá pra gente dizer que foi até suave, porque no segundo tempo o Rams tirou um pouquinho o pé do acelerador, principalmente a defesa, tá? Foram 24-3, 24 pontos contra 3 dos Vikings no primeiro tempo. E no segundo tempo, só 6-3 para os Vikings. 27-9 no total. E só foi 27-9 porque em vez de eles irem para o extra point, eles tentaram uma conversão de 2 pontos que não foi frutífera. E um time que viu Sam Darnold ver fantasmas novamente. Já foi assim na semana 18 contra os Lions e voltou a ser assim contra o time dos Rams, que já havia vencido a franquia dos Vikings lá na temporada regular. Sam Darnold lançou aí 25 passes de 40, 245 jardas, só que ele perdeu 82 jardas em 9 sacks. Lançou um touchdown e uma interceptação. Até a semana 17, Sam Darnold foi Tá certo que teve momentos em que ele mostrou esses desajustes, mas ainda assim conseguiram vencer. Mas contra os Lions e nesse jogo contra os Rams, eles não conseguiram nada, mas nada mesmo. Esses 9 pontos aí talvez sejam uma enganação, porque só um field goal e um touchdown num período em que a defesa dos Rams já tinha tirado o pé. Você via no segundo tempo que eles não estavam mais tanto assim forçando a linha ofensiva dos Vikings. Talvez para descansar um pouco mais, para não chegar tão exausto no Divisional Round, já que eles se classificaram, né? E eles vão enfrentar uma ótima linha ofensiva, que é justamente a linha ofensiva dos Eagles. Talvez eles tenham pensado nisso. Vamos agora reduzir, porque eles fizeram 6 sacks só no primeiro tempo. No segundo tempo foram mais 3. 82 jardas perdidas em sacks. Parece que foi mais jardas do que as faltas cometidas. Foi demais. O Sam Darnold estava igualzinho ele jogando lá pelos Jets contra o time do New England Patriots, vendo fantasmas. A defesa surrou demais a linha ofensiva do time dos Vikings. Que está certo, está desfalcada, coisa e tal. Mas, porém, o outro lado, a defesa dos Vikings não conseguiu o mesmo padrão que vinha mantendo até a semana 17 contra os seus adversários. Deram um jeito de descobrir aí uma forma de não deixar o time de Brian Flores atrapalhar o seu quarterback, e deu certo. E vamos lá, Sean McVay, esse cara é um gênio. O miserável é um gênio! Esse cara trabalhou a bola de forma
genial, não deixando a linha defensiva dos Vikings terem tempo de chegar no Matt Stafford. Tá certo, ele ainda foi sacado 2 vezes, mas perdeu só 7 jardas. E foram assim bem esporádicos, nada um seguido do outro, depois tiveram que ajustar, não, foi bem esporádico. O Brian Flores ele foi muito bem durante a temporada regular, mas nas 2 últimas semanas, semana 18 e Wild Card, o time não conseguiu repetir aquilo que vinha fazendo. Tá certo, já começou a milhão, primeira jogada e logo já blitz com 6 jogadores, porém Matthew Stafford estava queimando blitz como ninguém. E como esse cara é bom, é doido, tem jogo que ele jogou mal pra caramba, a gente começa a duvidar da capacidade do Matt Stafford, aí vem o Wild Card e ele faz o que faz. Matthew Stafford é muito bom, não importa o que vão dizer pra você, ele é bom, tá? Ele pode não ser elite, mas ele é muito bom, tá? Matt Stafford teve aí 19 passes completados e 27, 209 jardas, 2 touchdowns lançados. Não tivemos touchdowns corridos, aliás, jogos corridos até bem fraquinhos. Para se ter uma ideia, as 106 jardas dos Vikings, ela mais que começou a florescer no último quarto. Tá? Aaron Jones e Cam Akers começaram a dividir quem ia correr mais. Teve um momento em que Cam Akers teve um pouco mais de jardas do que o Aaron Jones, aí depois do último quarto Aaron Jones deslanchou a conseguir alguns espaços aí na defesa dos Rams, mas não foi nada além das 106 jardas totais, tá? 48 do Jones, 39 do Akers e 19 do Sam Darnold. Do outro lado, apenas 90 jardas do time dos Rams, com Kyron Williams correndo 76 jardas em 16 carregadas, Ronnie Rivers apenas 8 jardas, o Puka Nacua 7 jardas e o Matthew Stafford menos 1 jarda. Mas no caso acho que nem foi por opção de corrida, eu acho que ele tentou ler ali um gap na linha defensiva e acabou sendo derrubado, perdendo 1 jarda. Fazer o que? Não é a dele correr com a bola, porém, todavia, entretanto, ele ainda assim tentou. Foram 90 jardas totais, mas jardas que em tese por terra não fizeram falta contra o Vikings. Como será que vai ser esse jogo corrido, ou a falta desse jogo corrido contra os Eagles? Como será a defesa dos Rams contra Saquon Barkley? Como estará a cabeça do Jalen Hurts depois de 1 semana que retornou aos campos? Isso só semana que vem, mas vamos falar disso nas previsões, porque por hoje é isso o jogo de ontem, Minnesota Vikings 9-27 para Los Angeles Rams. Um jogo quase que de um time só, mas que teve um segundo tempo que mostrou um pouquinho mais dos Vikings, mas nada muito além do normal. Para se ter uma ideia, o melhor recebedor dos Vikings não foi o Justin Jefferson. O Jettas ficou ali com 5 recepções em 8 alvos e 58 jardas. O único touchdown do time anotado foi anotado por TJ Hawkinson, que anotou ainda 64 jardas. E o único, ou um dos poucos, que teve aí 5 recepções em 5 alvos, ou seja, 100% dos alvos foram recebidos. A coisa não estava muito fácil não, ele errou bastante, tá? Muitos passes que ele errou e errou feio. O Sam Darnold estava irreconhecível daquela imagem que ele passou pra gente até a semana 17. Já do outro lado, foi um Los Angeles Rams, um ataque dos Rams que foi muito mais parecido com aquele que jogou contra o time dos Bills do que aquele que jogou em boa parte da temporada regular que se encerrou na semana retrasada. A coisa tá parecendo mais promissora pro lado de Los Angeles. Já o Minnesota Vikings vai continuar assistindo da televisão os playoffs. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo de ontem. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião sobre o jogo, sobre as notícias. Também se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa seu like que é importante. A gente se vê no próximo vídeo, vamos embora para mais touchdown. Valeu!